Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. É a Libertadores, hein? Agora o sarrafo é mais em cima e a gente vai começar a falar sobre o Vélez Sarsfield, que é o próximo adversário na estreia do Flamengo contra essa equipe argentina, comandada por Maurício Pellegrino. Então a gente vai entender um pouco sobre essa lógica do jogo, sobre o conceito, e eu convido vocês. Galera que ainda não conhece o canal, sejam bem-vindos, aperta o botão vermelho de inscrever-se e, rapaziada, aperta o botãozinho do like. Se você gostar desse vídeo, curtiu o conteúdo, para me fortalecer, deixe seu like e eu conto sempre com a força e com o apoio de todos. Bom, então, pessoal, confesso que eu estava ansioso para apresentar esse conteúdo para vocês. Eu acho que a gente vai conseguir falar bastante sobre esse Vélez, trazer muitos aspectos. Então, o compromisso que eu tenho é transmitir, ou melhor, tentar transmitir para vocês o conceito da organização ofensiva do Maurício Pellegrino. A gente vai entender o ponto forte, a gente vai entender o ponto fraco. Estudei bastante, inclusive, as entrevistas do Maurício Pellegrino, então em algumas outras experiências profissionais. Ele disse porque utiliza 3 ou 4 zagueiros. Não vou poder trazer as entrevistas aqui com direitos autorais, mas de qualquer forma eu vou trazer em questão de gráfico, questão de formação, escalação, enfim. Então a gente vai entender bastante, eu espero que vocês gostem bastante. Estou bem ansioso para apresentar a vocês. Bom, começando, né, o pessoal que já tem observado um pouquinho mais sobre a tabela do Campeonato Argentino, o Vélez ele está liderando, né, o seu grupo. O Vélez tem feito uma boa campanha, tem um bom ataque, a gente vai ver que tem alguns defeitos na defesa, mas só que uma dessas características desse Vélez é utilizar 3 formações táticas diferentes e mudar bastante o seu time. Então não tem praticamente aqueles 11 ideais. Não é possível a gente nomear do goleiro ao ponto esquerda quais são os 11 titulares, porque muda bastante. Muda de acordo, condiciona muito com o adversário. O pensamento do Maurício Pellegrino de ver futebol, ele é condicionado com a proposta do adversário. Por isso então que não tem um esquema, uma ideia uniforme. Bom, eu começo trazendo para vocês, na organização ofensiva, o jogo de associação do Vélez. Como é que é esse jogo de associação? O centroavante, uma vez que ele trabalha no 4-2-3-1, ele tem esse poder de sair da linha, ele vai diminuir a profundidade da equipe para tentar dialogar com os jogadores que vêm de trás. De qual forma ele faz isso? Por baixo. Basicamente com aquela teoria que a gente tem do pivô no futsal. Então ele vai tentar se aproximar, vai fazer esse jogo de associação para que os jogadores que trabalham na linha atrás dele recebam de frente e vejam uma linha adiantada do adversário. Então o Lucero ou o Tarragona, por exemplo, eles condicionam a linha do adversário para se adiantar, para que os jogadores que trabalham na linha média, por exemplo, os habilidosos Almada ou Orechano, tenham mais profundidade para dar um lançamento, um passo em profundidade. Então a gente observa que é o Lucero trabalhando como um pivô e observe a movimentação do Orechano pelo lado direito e do Almada, ambos se aproximando desse jogo associativo com o Lucero. Então, mais uma vez, o Lucero trabalhando como um pivô, o Tarragona tem a mesma lógica, né? Então ele acaba condicionando a última linha do adversário e tem sempre essa proximidade. É o famoso jogo apoiado, esse jogo associativo sempre com o Almada. Aqui temos mais um exemplo, que é uma repetição, né, da ideia da jogada. O Lucero fazendo aquele pivôzão, atraindo os defensores da última linha, o Almada fazendo esse jogo de aproximação, esse jogo apoiado. Essa movimentação do Lucero, do Tarragona, ela acaba condicionando aquele zagueiro, entre parênteses, Kahneman, que gosta de ser zagueiro caçador, porque ele vai sair para tentar fazer a caça, vai ficar pelo meio caminho, vai abrir um espaço. Então eles podem usar um terceiro homem, por exemplo, pode ser o Orechano, que é um jogador que trabalha pelo lado direito, ou o Hanson, que trabalha pelo lado esquerdo, enfim, e aproveitar esse espaço. Então por isso que é importante a leitura do zagueiro que estará marcando o Tarragona ou o Lucero. Quando eles saírem para fazer esse jogo de apoio, se for a caça, saiba que você vai deixar um espaço na profundidade. E é esse espaço que o Vélez gosta de explorar. Agora vamos falar de um outro ponto fundamental na organização ofensiva. Inclusive eu acho que esse passa por mais a premissa, mais a característica do jogo do Maurício Pellegrino. Ele que trabalhou no Southampton na Inglaterra, trabalhou no Leganés na Espanha. Usar muito os alas, usar muito os laterais. Inclusive a gente vai ver muita participação do De La Fuente pela direita e do Ortega pela esquerda. São jogadores com muita participação na organização ofensiva. Inclusive ele tem uma lógica de movimentação para que eles tenham espaço. Eu vou trazer um pouquinho mais na frente. Aqui, ó, o exemplo mais uma vez o Almada, né? Tenho falado bastante desse jogador, tem apenas 19 anos, é um jogador aquele que pauta, é o famoso engante do futebol argentino, tudo passa pelos seus pés, ele é o jogador do último passe, tem muita visão de jogo, ele recebe a bola pelo lado esquerdo, ele espera a ultrapassagem do lateral esquerdo, que é o Ortega, que, como eu falei, tem muita influência no jogo e dá esse passe em profundidade. Então a gente vai observar, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, muita ultrapassagem dos laterais. Aqui é um exemplo agora trabalhando pelo lado direito. Mais uma vez o Almada, ele tem a bola na intermediária ofensiva, a gente vê que o Orechano ele acabou abrindo um pouco mais e o De La Fuente, que é o lateral direito, ele vai fechar na diagonal para tentar explorar já entre o lateral esquerdo do adversário e o zagueiro pelo lado esquerdo, explorando o meio espaço, não o corredor externo, né, mas o corredor do meio espaço. Então, olha lá, o lançamento do Almada para o De La Fuente mais dentro da área. Nada mais é do que, por exemplo, nesse desenho tático que eu trago para vocês. Aqui trabalhando num 4-2-3-1, por exemplo, o Manqueixo, aquele mesmo que jogou no Flamengo, trabalha como segundo volante pelo lado esquerdo, tá? Então, uma linha com 4 jogadores, 2 no meio, 3 mais à frente,
e um como centroavante, Tarragona ou Lucero. A Almada trabalha por dentro ou pelo lado esquerdo, também tem uma outra mobilidade que eu vou trazer para vocês, ele trabalhando com 3 atacantes, como é que é feito nessa lógica. O Orechano, que é um jogador de 21 anos, trabalha pelo lado direito, ele é canhoto, mas é aquilo, reveza bastante, às vezes entra também o Bulsati, enfim. Tem muitas opções, ele faz muito rodízio desses jogadores, sobretudo lá da frente. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, tanto o Ortega pelo lado esquerdo e o De La Fuente pelo lado direito, eles avançam bastante. Com isso, acaba transformando na organização ofensiva em um Vélez com uma linha no meio, com uma linha média com 4 jogadores. Então tem esse 4-2-3-1 que vai se transformar com 4 jogadores no meio campo, até mesmo num 3-4-3, que eu vou falar logo em seguida para vocês, mas isso tem mais a preocupação defensiva do Vélez, por isso que ele coloca 3 zagueiros. De qualquer forma, é uma linha média com 4 jogadores. Obviamente, esses espaços aqui, eles são criados. E aí a gente acaba entrando falando dos pontos fracos, que é o tal risco. O risco é muito grande que o Vélez acaba propondo pela sua organização ofensiva lá atrás. Os laterais avançam muito, vão gerar esses espaços e vocês vão entender como. É aquilo que a gente fala bastante de transição defensiva, inclusive acontece no Flamengo. Mas fica tão característica no Vélez porque por os dois laterais, o Ortega e o De La Fuente, subirem tanto, a gente vai ver que os zagueiros eles ficam no mano a mano com os atacantes. Como a gente observa a linha com os 2 zagueiros, olha a linha com 4 jogadores, a transição defensiva completamente equivocada aqui no jogo contra o Independiente. Então vai ter muito dessa relação do 1 contra 1. É óbvio que nesse momento de ataque o Flamengo leva melhor. A gente está falando de um Gabigol, a gente está falando de um Bruno Henrique, jogadores que têm velocidade, que têm habilidade. Se ficarem no 1 contra 1, é uma vantagem muito grande do Flamengo. E mais um exemplo contra o Independiente, dessa vez foi pelo lado esquerdo, olha o De La Fuente, ficou pelo meio do caminho e o zagueiro pelo lado direito no mano a mano com o atacante do Independente. Isso é uma boa situação do Flamengo. Seria mais ou menos um Bruno Henrique no 1 contra 1, próximo à área, num período que não tem nem cobertura. Então é um Vélez que deixa os seus zagueiros numa situação muito desconfortável, muito exposta, por consequência da transição defensiva. Que eu trago mais um exemplo para vocês, dessa vez o Vélez está com seu uniforme alternativo, né, todo escuro. Olha os 2 zagueiros no mano a mano. São 2 atacantes do adversário contra os 2 zagueiros do Vélez e a gente observa os espaços, né, que eles permitem, porque o De La Fuente está até um pouco mais adiantado, é um time que propõe muito jogo na linha média e tem essa participação dos laterais. E antes de eu passar por essa situação do risco, como o Maurício Pellegrino, de acordo até com as suas entrevistas, com as suas ideias de jogo, a gente vai entrar na cabeça do Maurício Pellegrino, o que ele pensa de utilizar 3 ou 4 defensores atrás, vamos fazer uma jogada ensaiada, vamos falar um pouquinho sobre essa saída de bola que é ensaiada do Vélez. O que acontece? É muito simples, mas logicamente, quando você acaba condicionando o adversário e ele não está preparado, não estudou, ele acaba caindo nessa armadilha, acaba caindo na arapuca. A saída de bola é do Vélez, o que eles vão fazer? Vão trabalhar com o goleiro, eles vão tentar atrair o máximo de jogadores do adversário para o seu campo. Como ele faz isso? Trazendo os 2 volantes, entre eles é o Mancoejo, próximo à área para a saída de bola. Então esses aqui são os 2 volantes do Vélez. Normalmente, esses volantes eles trabalham na linha média. O que o Maurício Pellegrino planeja, ele atrai esses 2 jogadores próximos à meia-lua para que, consequentemente, atraia 2 jogadores do meio-campo do adversário. O que gera, logicamente, um espaço enorme entre a última linha e esses jogadores que foram lá tentar diminuir o espaço desses 2 volantes que se aproximaram, que, em aspas, propuseram uma opção de passe. Mas é uma mentira, porque ele dá um passe muito longo para o Tarragona ou para o Lucero, né? Então o goleiro acaba dando esse passe longo para que esta segunda bola, os seus meias, que são os mais habilidosos, recebam de frente com espaço, como a gente viu. O que acabou condicionando? Olha lá, no círculo vermelho são os 2 volantes adversários, eles tentaram lá diminuir o espaço na saída de bola, foi criado um espaço enorme, o goleiro deu essa bola longa, o Lucero vai buscar essa bola e a segunda será ou do Orechano, ou do Almada, ou do Hanson. Então é uma estratégia que o Vélez cria para criar uma situação de espaço e melhor, confortável para os seus jogadores de criação receber de frente. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de conceito, a gente vai falar de ideia, por isso que eu também estava muito ansioso em poder compartilhar esse conteúdo para vocês, de acordo com aquilo que eu pesquisei sobre o Maurício Pellegrino, inclusive passa pela escolha da formação tática. Esse aqui é o Vélez no 4-2-3-1. Como eu mostrei a vocês. E o que o Maurício Pellegrino pensa? Quando utiliza 4 jogadores na última linha, naturalmente se cria 5 corredores de oportunidade para o adversário criar. Então o que ele tem? De acordo com o adversário, ele tem a preocupação, se ele enfrenta o adversário com muita criação, ele tenta diminuir esses corredores. Ele prefere alargar esses corredores, mas ter menos corredores para proteger do que criar muitos corredores. Então ele prefere abdicar de ter um jogador na última linha, mas consequentemente vai tirar um corredor do adversário. Vamos entender na lógica no desenho. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 corredores. Afinal, ele tem 4 defensores. Então ele opta em utilizar 3 defensores, como eu falei, vai alargar os corredores, mas ele vai diminuir. Então ele só vai ter 1, 2, 3, 4 corredores para marcar. E por que ele fez isso e onde ele fez isso?
Leganés e Barcelona. Inclusive essa entrevista ela é muito boa, que ele fala que ele tirou um desses corredores porque ele via, obviamente, no Lionel Messi essa qualidade para encontrar bolas entre os corredores. Então ele percebeu que uma forma de tirar esse poder de criação, de tirar a possibilidade de bolas enfiadas, era tirar um homem da última linha, tentar trazer mais um homem para a linha média e diminuir a quantidade de corredores para o adversário. Inclusive ele tem feito algum desses testes, então é uma forma do Maurício Pellegrino, ele verbalizou isso contra equipes muito criativas, que têm poder de assistências, ele prefere deixar um homem a menos na última linha, mas consequentemente tirar um desses corredores. Então não é impossível a gente imaginar o Vélez com 3 zagueiros para o Flamengo não ter possibilidade de ter mais um corredor para explorar. Contudo, obviamente, o corredor vai ficar mais largo. Então o Flamengo terá mais espaço ele utilizando esses 3 zagueiros. Por quê? Os laterais Ortega e De La Fuente, eles apoiam na linha média. E isso aqui é na fase ofensiva, também muito legal, ele falou bastante. O Leganés venceu, tá? Curiosidade, venceu o Barcelona, foi na temporada 18-19, venceu por 2-1. E por que ele utiliza 3 atacantes nesse 3-4-3? E os 3 atacantes por dentro. A questão é lógica. Quando ele utiliza os 3 atacantes por dentro, logicamente, a linha sustentada do adversário ela é condicionada a também se estreitar. Com isso, vai abrir 2 corredores pelos lados. Isso é uma consequência lógica de formação e posicionamento tático. Então, que forma ele posiciona o Maurício Pellegrino? 3 atacantes. Eles não vão trabalhar abertos, eles vão trabalhar por dentro, para que a última linha do adversário também fique por dentro, para marcar, obviamente, o espaço da linha de ataque. Por consequência, vai abrir 2 corredores para que Ortega e De La Fuente possam explorar. Essa é a estratégia, inclusive, para ele criar espaço para os seus laterais atacarem esses espaços. Então é isso, pessoal. Trouxe esse raio-x tático. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deu um certo trabalho, mas dá o maior prazer a gente ver um trabalho desse feito. Modéstia à parte, eu gostei do resultado, porque a gente não fala apenas de jogadas ensaiadas, a gente fala de conceito e a gente acaba emergindo um pouco mais do que é, né? Do que pensa o treinador adversário. Mas eu quero agradecer a vocês pela companhia. Deixem um like, se inscrevam no canal, espalhem o link do vídeo, fortaleçam sempre por aqui. Agradecer também ao pessoal que está se tornando membro. A gente está ficando com a comunidade do grupo de membros cada vez mais forte. Eu só tenho a agradecer a vocês. Valeu pelo apoio, pessoal. Se cuidem. Um forte abraço. Tchau, tchau.